Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com. Estamos quase lá, falta apenas 40 pontinhos e já chegaremos, né? Provavelmente semana que vem já será o fim dessa série, né? Chegando aos 2000 de rate. Ah, que triste, faz parte, né? A gente pode até começar uma nova série com novas aberturas, né? Variando aberturas e tudo mais, pra galera que joga com outras aberturas, Caro-Kann, francesa, sei lá, inglesa, sei lá, Gambito do Rei, Gambito da Dama, tanto faz, a gente vê o que pode ser feito, certo? E aqui, hoje, vamos fazer uma análise de uma partida extremamente difícil, não foi fácil essa partida aqui. Inclusive essa partida é instrutiva para quem gosta de Siciliana, jogando contra um jogador da Hungria de 1992 de rating, um jogador muito forte. E começa com E4, eu faço C5, o jogador faz F4, eu faço D6, o jogador faz cavalo F3, eu faço cavalo F6, ele faz peão D3 e eu faço peão G6, né, preparando o fianchetto, né, com o bispo rasante poderosíssimo. E agora o jogador faz simplesmente um H3. A ideia desse H3 é para posições de possivelmente abrir a ala toda, né, isso aqui tem algumas variações assim, certo? E aqui eu simplesmente faço meu bispo G7, o jogador faz sim um ataque muito forte aqui, o G4, inclusive isso aqui existe sim, tem algumas posições que é possível essas jogadas aqui com as peças brancas, e é muito chato de enfrentar isso aqui, porque se torna um jogo bem, vamos dizer assim, bem caótico, né, e eu sinto que jogadores que fazem esse tipo de lance aqui manjam muito bem da abertura. É difícil encontrar um cara que vai fazer esse tipo de jogada sem saber muito bem o que tá fazendo. Sempre quando eu enfrento jogadores que fazem isso aqui, sempre me dá trabalho, mas não sei porquê, na maioria das vezes eu sempre me dei bem contra o jogador que faz esse tipo de abertura aqui, não sei porquê. Mas beleza, certo? Nessa posição faço cavalo C6, o jogador faz peão C3 e agora eu faço meu peão A6 aqui com a ideia de alavancar a ala da dama aqui, né? De começar a atacar pela ala da dama, que é a ala mais forte da siciliana. E vamos pro ataque, né? O jogador agora faz dama E2. Provavelmente a ideia dele aqui, eu já não tenho muita certeza, é abrir o centro aqui, sei lá, tentar atacar de alguma forma. Aqui eu faço pequeno roque e agora ele joga bispo em G2, né? Fez esse fianchetto com o bispo dele aqui, estranho, mas não sei, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E aqui eu faço torre B8, né? Por que eu fiz essa torre B8? Bom, essa torre B8, primeiramente, ela é muito forte para atacar na ala da dama aqui. Porém, eu só fiz torre B8 mesmo por causa desse bispo diagonal. Parece estranho. Tipo assim, cara, tem muitas peças na frente. Pra que você vai fazer torre agora? Por quê? Porque, cara, em algum momento esse bispo aqui pode se tornar um tático na minha torre por algum motivo, por alguma razão, por alguma circunstância. E também a ideia que eu quero é abrir B5 aqui. E se eu deixar esse cavalo solto nessa posição com esse bispo aqui, pode ser muitos problemas para mim. Então já falei, vou logo fazer uma torre B8 aqui, tirar dessa diagonal, né, que eu acho que é meio arriscado deixar a torre ali, que possivelmente no futuro pode me dar problemas, né? Então já corrigir esse problema logo agora, certo? O jogador fez cavalo D2 e agora eu faço dama C7, né? A ideia da dama C7 ela tem dois intuitos aqui. Primeiro, proteger o cavalo, como eu falei que ele pode ficar solto, ele vai ficar solto depois de B5, né? Que a ideia aqui é avançar lá da dama, essa é a ideia aqui, geralmente apoiado, por exemplo, o cavalo aqui sai para D7, né? E aí esses dois cavalos, eles controlam essas duas casas, e esse bispo ele fica nesse rasante, aí a gente tem a abertura dos peões nessa ala, com torre e dama atacando. Esse basicamente é uma força de ataque absurda na siciliana, entendeu? É muito bom, é muito bom. Basicamente a siciliana você geralmente vai jogar dessa forma, atacando pela ala da dama. É muito boa, vale muito a pena você fazer esse tipo de jogo. Evita ficar avançando aqui ou centro, não faz nem sentido. Vai pela ala da dama que o bagulho é sucesso, certo? Beleza, nessa posição aqui, o jogador faz cavalo F1 aqui, né? Ele tá tentando manobrar o cavalo para posições aqui. E agora eu faço B5 finalmente, né? Avançando a ala da dama, aquilo que eu falei pra vocês. E se minha dama tivesse aqui, por exemplo, vamos supor que minha dama tivesse em D8 aqui. Aí eu faço um B5, cara, ficaria esse rasante muito chato, certo? Vamos supor aqui, vai, um lance interessante. Vamos supor que eu avance aqui. Não, avance aqui nessa posição. Meu cavalo ele tá solto aqui na posição, tá vendo?
o que ele poderia fazer de imediato? Esse lance, por exemplo, já é imediato aqui. Se eu tomar aqui, ele já tem, por exemplo, lances imediatos de, sei lá, vai, tira cavalo pra cá, já tá atacando aqui a posição. Isso aqui, cara, basicamente não é bom. Basicamente, essas negras, não é bom você deixar um cavalo solto aqui nessa posição. Pode não ter tático aqui nesse momento, beleza. Mas o cara, ele poderia de alguma forma, em algum momento do jogo, arranjar alguma forma de atacar esse cavalo com esse bispo. Então, não vale a pena você deixar peças soltas no tabuleiro. Ainda mais na siciliana, né? Que é muito caótico o jogo da siciliana, certo? Bom, beleza. B5 foi feito aqui. O jogador fez cavalo G3, né? Liberando, melhorando o cavalo dele. E agora sim eu jogo meu bispo B7 para igualar com o bispo dele, né? Agora já não tem mais preocupação nessa diagonal. Bispo por bispo, tá tranquilo que os dois se atacam, os dois se defendem, os dois se protegem, tá tudo certo. Aqui o jogador faz um G5, tentando abrir alas aqui, tentando atacar a posição. Eu recuo meu cavalo para D7, o jogador faz um H4 e agora eu faço B4, avançando mais um pouco ao lado da dama e já começando a causar aqueles problemas que eu falei para vocês, né? Cavalo e bispo muito forte, rasante ali, apoiado por dama e uma possível torre aqui, fora os outros peões que tá chegando aqui na ala. Então, olhem para esse ataque bruto da siciliana, velho. É complicado, cara. Você reparou aqui? Os dois jogadores estão armando o seu exército, um para atacar o outro. Um tá atacando pela ala do rei dele, né? E o outro tá atacando pela ala da dama. Olha que bizarro, né? Xadrez, simplesmente xadrez. Incrível, né, cara? Mas beleza. E tudo organizado, viu? Bagulho tudo organizadinho, bonitinho assim. Pra vocês verem como o xadrez é elegante de verdade. Pra mim é um dos jogos mais elegantes que existe. E beleza, aqui na posição o jogador faz bispo D2 e agora eu faço dama A5, protegendo aqui o peão e avançando a dama avançando a dama na própria ala da dama aqui para pressionar a mesma posição do nosso jogador, certo? Aqui o jogador ele protege essa posição, por exemplo, se ele fizesse esse lance aqui já cairia toda a posição dele, né? Peão, aí o peão toma aqui, já teria um puta apoio aqui, aí ferrou de vez para ele, então ele tem que apoiar esse peão de C. Certo? Então aqui ele joga torre C1 e nessa posição ele acaba vacilando, né? Porque não era para ele ter apoiado essa peça, na verdade. Na verdade aqui já tá ruim para ele, já começa a ficar ruim, porque não tem muitas defesas aqui. Eu acho que talvez esse seja o melhor lance aqui na posição. O computador fala que tem que tomar aqui logo direto, né? E aí eu tomaria aqui, cairia aqui nessa posição talvez? Pode ser possível, né? Dá para defender se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Talvez ele volte aqui. Não, acho que a melhor defesa é essa mesmo, né? Bom, aqui eu já não tenho absoluta certeza. O computador fala que C3, bispo C3 é o melhor lance, então é esse lance mesmo aqui. Seria o melhor lance de defesa para as peças brancas, né? Aqui não, aqui ele comete o erro, né, que é tentar defender com a torre, com a ideia de eu não tomar esse peão, só que ele esquece que ele libera um peão pra mim de graça aqui, né, nessa posição. E aquilo que eu falei, né, o ataque da siciliana é pela ala da dama aqui, basicamente. Então aqui o ataque já entrou, já tá bruto ali, a dama, ó, tomou em A2 ali e já começa a entrar nessa posição aqui. E vocês vão ver como o meu jogo ele vai se atacar totalmente por essa ala aqui, incomodando de várias formas aqui, é absurdo o que acontece. E beleza, o jogador agora fala, não, pera aí, eu vou atacar também, eu vou ter que dar um jeito aqui, não posso deixar você dominar a ala da dama não, vou atacar. Então ele faz um H5 aqui pra vir pro ataque, só que a gente não se desespera. É aquilo que eu sempre falo aqui, tá de pretas, tá de peças negras aqui, você vai jogar pra defender, tá com as peças pretas, peças negras, você joga para defender e ao máximo possível, e se o cara vacilar, você vai explorando os vacilos dele, vai pegando uma pecinha aqui, uma pecinha ali, mas continua na defensiva. Esse peão aqui H5 não me dá medo, ele me põe em alerta, mas não me dá medo, entende? Porque eu sei que ali ele não pode fazer muita coisa. Aqui nessa posição eu tomo mais um peão dele aqui, problemas nessa posição. Qual que é o problema que eu tenho nessa posição? Primeiramente, o maior problema que eu vejo aqui da minha posição aqui é minha dama isolada. A minha dama ela vai demorar para voltar para tentar defender ou algo assim. Então eu tenho que tomar muito cuidado, né? Por exemplo aqui. Isso aqui é um conselho para vocês. Tomem muito cuidado nessas tomadas de peões, aleatoriamente assim, né? Então, esse peão aqui ele parece ser uma boa tomada, porém, toma cuidado quando vocês for tomar de forma aleatória. Porque às vezes você pode estar prendendo a sua dama, você pode estar deixando sua dama muito isolada, pode complicar muito o seu jogo. Entende? Mas aqui na posição que tá aqui eu pensei, eu lembro que eu pensei nesse lance. Só que tá tudo certo, tá tranquilo aqui, dá pra fazer esse lance. Eu senti que dava pra defender o meu rei e ao mesmo tempo manter minha dama nessa posição. E ela também não tava sendo encurralada por nada, né? Então
tá tudo certo. E agora eu fiz um peão passado, né, que é o peão de A. Esse peão de A aqui é um peão passado e ele pode ser uma win condition de vitória no futuro. Entende? É aquele lance do xadrez das win conditions, que é aquele lance de talvez determinado lance ou determinada peça ou determinado negócio ali pode te dar uma win condition, né? E esse peão é uma das minhas win condition. Aqui, nesse momento, eu tenho a condição, né, que é a win condition de vitória atacando com tudo na ala da dama. Só que se esse ataque der errado, eu ainda tenho uma outra win condition, que é o quê? O peão passado. Entendeu? Então, aos poucos vai surgindo condições diferentes de vitória, e aí você vai modificar suas estratégias, seu jeito de jogo, né, dependendo do que acontece na partida, certo? Então se der errado o meu ataque aqui na ala da dama, eu ainda tenho um peãozinho passado para mim tentar sufocar na posição o jogador e tentar ganhar dessa forma, certo? Bom, aqui o jogador faz um C4, né, para tentar proteger, que ele falou, não, tá difícil aqui, calma aí, vou tentar proteger, porém, ele me deu outro peão passado e ainda apoiado por outro peão que tá vindo, isso aqui já... Acabou. Aqui, basicamente, se for o computador jogando, o computador ganha isso aqui muito fácil. Mas eu sou um ser humano, eu posso errar. Então, nessa posição, cara, eu poderia errar. E é normal isso aqui, entendeu? Por exemplo, se você for colocar lá no Igni para você fazer análise das suas partidas, se tiver aparecendo lá 1,5 ponto de vantagem, 1,3, 1,1, cara, não é garantido que o ser humano vai vencer. Tá ligado? Isso é uma coisa que vocês têm que deixar bem claro pra vocês. Quando é 3 pontos, 2,5 pontos de vantagem, aí não, aí você já não pode mais perder. Porque aí é quase uma peça inteira de vantagem, certo? Mas quando é 1,5 ponto, 1 ponto, 1,1 de vantagem que o computador tá dando, aquela barrinha lá, tá dando pra você, cara, significa que ainda o jogador de brancas, o seu adversário no caso, né, ele tem chance sim de vencer você, porque não é tão claro como você vai vencer, entendeu? Beleza, eu acho que vocês devem ter entendido, eu acho que eu expliquei bem essa parte, certo? Aqui eu jogo o bispo em C3, o jogador recua a torre dele para tentar proteger, fez torre D1, e aqui aos poucos, como eu falei para vocês, eu tô encurralando ele pela ala da dama, né? Enquanto isso ele não consegue mais avançar a posição aqui para tentar encurralar o meu rei. Aqui eu resolvi trocar, né? Então eu troco o bispo lá em D2. Ele captura com a torre, ameaçando a minha dama nessa posição. E aqui eu simplesmente dou cheque. Ele tira o rei dele aqui, né? Ameaçando a minha dama também. Isso aqui foi meio complicado pra mim. Eu volto a minha dama pra C3. E aqui ele faz bispo atacando o meu cavalo, né? Esse bispo H3 atacando o meu cavalo de D7. Aqui eu simplesmente tiro o meu cavalo de C e jogo o meu cavalo em D4 com a ideia de atacar a posição dele aqui, atacar a dama dele aqui, porém tem um outro cavalo dele aqui, né, que foi o que ele fez, ele tomou nessa posição, inclusive você deve estar se perguntando por que ele não tomou o cavalo aqui, ele só não tomou porque senão cairia a dama dele inteira aqui, né, e aqui ele troca, né, os cavalos, e aqui eu dou cheque aqui com a minha dama, né, e simplesmente o jogador recua o rei dele novamente para G2, e nessa posição eu simplesmente protejo o meu cavalo, fazendo bispo C6, protegendo o meu cavalo. O jogador agora tira o rei dele, aqui ele percebeu que o rei ali não era muito bom, então ele jogou o rei dele em F3. Nessa posição eu subo o peão passado, e aqui começa a complicar demais a posição dele, ele começa a ver que esses peões vão se tornar um problema, né? E o peão passado, quando sobe o tabuleiro, faz o jogador tremer na base, querer movimentar todas as peças para tentar proteger o máximo que puder logo de uma vez, porque sabe que isso aqui vai trazer muitos problemas, essas subidas de peões. Certo? Nessa posição aqui o jogador fala assim, quer saber? Não, vou pro ataque, não me importo, não tenho medo daquele peão, eu vou para o ataque. Então ele jogou dama H2 e aqui eu volto a minha dama para G7, eu senti o perigo, eu falei assim, não, calma aí. Se eu não der um jeito de travar essa posição aqui, eu tô ferrado. Por exemplo, aqui, se eu fizesse um lance aleatório, como esse lance aqui, por exemplo, aqui ferraria tudo. Porque se ele tomar aqui, eu não posso tomar aqui. Porque senão, por exemplo, ele joga aqui tomando aqui e mate vem logo na sequência, né? O mate vem logo na sequência. Caramba, o mate vem logo na sequência aqui. E aí acabaria toda a minha posição. Perderia, né? Na verdade, entendeu? Então estaria totalmente ferrado. Certo? Então não poderia jogar de forma aleatória. Tanto que eu percebi isso. Falei, não, calma aí. Isso aqui tá muito arriscado. Então agora eu vou voltar a minha dama, né? Protegendo essa posição aqui, né? Que poderia ser o risco de mate. E aqui o jogador ele toma aqui, ele fala, não, vou atacar você ainda, eu quero abrir essa posição. Eu venho com o meu peão de F, e esse peão de F foi muito bom, porque ele abre
essa torre no rei dele. Isso é muito problemático, né? Nessa posição acaba se tornando... Você vê como o xadrez é muito caótico, né? De um momento eu tô com um peão passado dando trabalho, do outro o cara tá quase me dando checkmate, e agora o rei dele tá muito exposto agora com um possível ataque da minha torre, né? Então, olha como o xadrez é muito caótico, né, cara? E mesmo assim o computador tá me dando muita vantagem, 1.6 de vantagem, né? E mesmo assim tá caótico, eu posso tomar mate e se eu vacilar um lance que eu errar aqui, acabou. Um lance bestinha que eu fizer, eu posso perder, entende? E é bizarro, né? Xadrez é complicado, certo? Então aqui o jogador dá cheque nessa posição, ele faz bispo E6 dando cheque no meu rei vai para H8 aqui e começa a ficar complicado aqui para mim, porque esse bispo ele bloqueia uma das únicas casas do meu rei, sem falar, né, que esse bispo dele até que ficou muito bom. E outra, essa conexão aqui atacando essa posição para mim é extremamente perigoso, é letal, eu tenho que tomar muito cuidado nessa posição, certo? Aqui ele tira o rei dele, ele faz rei G4, inclusive o jogador, ele tava bem firme, mesmo ele um pouquinho mais ruim na posição, ele tava bem firme aqui nessa posição, ele tava jogando certo, ele não queria perder, é um jogador firme, né, e tem que tomar muito cuidado, jogadores de chegando aos 2.000 de rate, vai aparecer muitos jogadores assim, muito firmes, jogadores difícil mesmo de enfrentar, eles não entregam a posição, eles jogam os melhores lances possível, eles não arredam o pé, eles não querem perder ponto, são jogadores chatos mesmo, sabe? Beleza, aqui nessa posição, simplesmente eu subo o peão, faço peão B2 aqui, vamos pro ataque, o jogador joga a torre e agora eu subo o peão, isso aqui foi um erro, né, inclusive eu ter feito esse peão aqui, depois que eu fui perceber que não era muito bom, né, porque, sei lá, eu entreguei um peão praticamente, né, tanto que ele toma depois esse peão, aí eu troco as torres, né, na posição de B2, ele troca ali com a torre dele e aqui simplesmente eu subo o outro peão, falo, não, agora eu vou subir o outro peão, então vamos jogar, tá tudo certo, vamos tentar jogar dessa forma. Nessa posição ele joga a torre dele em A2, né, pra tentar atacar aquele peão, não deixar o meu peão subir mais. E aqui eu jogo minha dama, eu tiro minha dama da posição, né? Não preciso mais proteger aqui, já que não tem mais a torre e a dama aqui atacando, né? Então minha dama foi pra D4. O jogador joga a dama dele em H3. Eu não entendi essa dama em H3. Na verdade, olhando agora eu entendi, né? Era pra atacar aqui essa posição, né? Tá vendo aqui? Era esse lance que ele queria fazer. Mais ou menos. Não sei se foi muito bom ou não, cara. Mas beleza, aqui ele entrega um peão, né? Acho que ele esqueceu que eu posso pegar os peões dele aqui sem risco, né? E ele entregou um peão de D3 aqui na posição. E aqui ele joga a torre dele em H2 de novo, com a ideia de tentar entrar aqui nesta posição. Porém, aqui tem um tático extremamente maravilhosamente incrível que ele não tinha enxergado e eu tinha enxergado. Eu falei, não, peraí, possivelmente ele pode querer jogar a torre aqui. E se ele fizer isso, ele vai levar um tático maravilhoso. E assim, é mate em praticamente alguns lances. Não é mate certeza, né? Mas é um lance decisivo. E pensa aí, 10 segundos. Vou te dar 10 segundos pra você pensar, ó. 10, 9, 8, 7. Você pensou muito lento. Beleza, o lance aqui é cavalo E5 aqui, cheque. Esse lance é maravilhoso. Se você tiver encontrado esse lance, muito bom. Muito bom, seu tático tá melhorando. Esse lance aqui é um lance de sacrifício de cavalo, dando cheque nele. Ele não pode tirar pra cá o rei dele, nem pra cá. Ele pode jogar aqui no fundo, por exemplo, mas aí já levaria um cheque chato aqui, já duplo na torre, né? Por exemplo, se ele joga o rei aqui nessa posição, aqui ele já tá levando um cheque muito forte aqui, cheque duplo, ele tem que voltar aqui pra esta posição. E aqui, por exemplo, já toma a torre dele dando cheque novamente, né? Aqui a posição já acaba, né? Não tem mais o que fazer. Ele perde uma peça grande nesse momento de jogo. Isso aqui acabou, né, praticamente, né, isso aqui. Então, o lance dele o lance dele aqui foi, deixa eu ver aqui qual foi o lance. Ele toma o meu cavalo nessa posição, né? Peão toma cavalo E5, né? Fazendo o sacrifício aqui. Porém, aqui entra a minha dama, né? Em F3. Essa era a ideia. Dama cheque em F3. Olha só que bonito isso aqui, né? O sacrifício aqui do cavalo para a entrada da dama e essa torre aqui. Olha que maravilhoso isso aqui. E aqui ele leva esse cheque. Ele joga o rei dele para H4 aqui na posição. Fechando a coluna de mate aqui, né? Olha que poético isso aqui, né? Vamos encurralar o rei do jogador, né? E aqui eu dou mais um cheque com a minha torre, começa a entrar na posição. O jogador defende com o bispo. E aqui eu tiro o meu bispo, né? Pra atacar o bispo dele novamente aqui. Inclusive aqui a posição já tá horrível pra ele. Ele não pode tomar meu bispo porque tá cravado aqui com a torre. E nessa posição o jogador comete uma gafe muito grande também. Na verdade aqui já tá ganho, né? Aqui para as peças negras o jogo já tá tranquilo, né? Mas ele comete uma gafe, né? Porque ele poderia, por exemplo, ter segurado mais o jogo. Daria pra segurar mais o jogo, mas já tinha acabado, né? Vamos ser sinceros. E aqui ele joga torre em
B2, levando o checkmate logo na sequência com torre, captura, bispo aqui dando cheque forçado, né? E aqui o único lance que ele teria é dama, e aí minha dama entraria dando checkmate aqui na posição, tá vendo? E aí o jogo acaba aqui, né? Um checkmate maravilhoso, né? Se parar pra pensar. Foi um checkmate, né? Ele abandonou antes, mas seria um checkmate muito bonito, né? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu sei que foi bem longo, na verdade, né? Acho que teve um pouco menos de explicação, não sei dizer. Mas espero que você tenha gostado, né, desse vídeo aqui. Foi uma partida realmente difícil, né? Não foi tão simples assim, foi um jogo muito caótico. E se eu vacilasse aqui, eu perderia a partida. O jogador não queria perder nem a pau, o cara queria ganhar. Então jogou com tudo que ele podia, mas, né, sucumbiu. E é isso, cara. Vocês têm que chegar nesse nível de jogo aqui. Vocês têm que chegar no nível aonde, cara, você encurrala o jogador, você não erra, você... Porque assim, o jogo mais da hora de xadrez é aquele que você não comete gafe, entendeu? Não aquelas gafe feias de entregar um bispo inteiro, um cavalo inteiro, entende? Onde você ganha do cara realmente no jogo mesmo, na estratégia, sabe? Onde o jogador também não erra, sabe? Onde o jogo é gostoso, onde os dois jogadores não estão cometendo gafes pesadas, sabe? De entregar peças inteiras. E o jogo, ele realmente um dominou o outro, assim, numa estratégia e tal. É muito mais elegante, é o verdadeiro xadrez, eu falo, né? Esse aqui é o verdadeiro xadrez, tá ligado? Muito foda. Mas é isso, tamo junto aí, né? Inclusive, a partir dos ratings de 2000 pra frente, só tem jogador nesse naipe, assim, desse nível de jogo, chatão de enfrentar, não entrega paçoca, são realmente jogadores firmes mesmo. E se você pretende algum dia subir acima até dos 2000 de rate, tenha isso na cabeça. Você vai enfrentar jogadores desse naipe, assim, que não erra, que é difícil mesmo, que são casca grossa mesmo, jogadores chatos de enfrentar, mas é um xadrez elegante, é um xadrez da hora, muito mais divertido, certo? Tamo junto aí e vamos para a próxima partida.